Hoje, 18 de março de 2015, vamos ver uma questão do Livro dos Espíritos. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora enquanto desperta, de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Esta foi a pergunta que Allan Kardec fez aos Espíritos no número 431. E a resposta nos diz: é que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supões. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Que é afinal um sonâmbulo? Espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já te temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Esta mudança é que ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entretanto, no estado a que chamais de crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde veio o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda recordação se apaga e ele volve à obscuridade. Lógico que esse assunto vai bem mais adiante, mas a primeira coisa que nos chama a atenção é o fato de Allan Kardec ter tratado claramente deste assunto, e é um assunto que nós vemos com pouca frequência apresentado, discutido, analisado no meio espírita. Aqui no Leão, talvez até pela nossa maneira extremamente coerente com as propostas de Allan Kardec, nós falamos sempre, e não só falamos, mas agimos também em tudo aquilo que nós chamamos comumente de aspecto doutrinário do Espiritismo. E como o Espiritismo aborda a vida sob três enfoques: filosófico, a ciência e o aspecto moral religioso, obviamente que esses aspectos atinentes ao ramo da ciência não foram menosprezados por Allan Kardec e, ao contrário disso, foram colocados à nossa disposição com muita clareza. Contudo, nós encontramos que poucos são os que se dedicam a esse estudo e, sobretudo, à sua vivência prática. Tratar do sonambulismo, inclusive vinculá-lo à letargia, como ele coloca, em estado letárgico em que nós vivemos, é uma maneira até de reforçar que precisamos sair dessa letargia. A primeira figura que fica bem ressaltada da questão colocada e não das outras, porque o contexto, como eu disse, é muito amplo, é de que todos nós, em tendo vivido outras vezes, temos por isso mesmo outros arquivos que momentaneamente estão inacessíveis ou pouco acessíveis dentro da nossa memória de encarnados. E isto se dá por um fenômeno muito simples. A limitação do nosso cérebro ainda é muito maior do que a potência da mente. Tanto é verdade que muitas vezes nós mesmos nos surpreendemos com alguma elaboração que nós temos mental, consciencial ou de raciocínio mais aprimorado, como a dizer: nossa, de onde veio isso? E quase sempre queremos atribuir tudo a uma ideia externa, quando, em alguns casos, isso não passa de pequenos acessos que temos a esta memória enorme que trazemos, mas que fazemos pouco uso. Não é por menos que a ciência detecta que a nossa capacidade craniana de cerebração não chega a 12% do total do nosso cérebro. E quem chega a esse índice é considerado um gênio. Então, mesmo tendo por base a nossa mente física, nós ainda estamos muito aquém.
Agora, nós espíritas que temos conhecimento das possibilidades, não irmos além é o excesso da acomodação. Já temos a acomodação como seres humanos, a sociedade em si, e temos individualmente, quando nós sabemos de outras potencialidades e não as exploramos. Nós aqui no LEAN, nós temos trabalhado muito pouco de forma objetiva o sonambulismo, mas algumas pessoas do LEAN estudam conosco todas as terças-feiras, à noite, o aprofundamento da questão sonambúlica, porque em breve nós pretendemos sim fazer experimentos com sonambulismo. E são experimentos extremamente ricos, tão ricos que ensejaram a ampliação do conhecimento do magnetismo no mundo e de fórmulas para se resolver determinados problemas, buscando exatamente essas informações que de alguma forma nós as temos, mas que não temos feito uso, ou seja, continuamos para seguir com a proposta da resposta dos espíritos, continuamos em estado letárgico. E se alguém lá de outra religião que não tem acesso a essas informações ainda não despertou, caberia a quem já tem as informações não só ter acordado, como estar começando a tocar trombetas para que os outros também se acordem. Mas infelizmente isso não tem prevalecido. Nós preferimos ficar dormindo letargicamente, esperando por um tempo que nem sabemos qual é, nem necessariamente se estaremos na melhor condição de examiná-lo. Imaginemos, nós temos todas as informações que os espíritos e os magnetizadores clássicos nos trouxeram. O que temos feito com isso? Praticamente nada. Depois vamos reclamar do quê? Vamos reclamar de quem? Quando nós tínhamos todo um material em mãos e preferimos deixar que tudo isso passasse. Fazendo aqui uma divisão de assuntos, vou fazer com uma colocação que não tem absolutamente nada a ver com isso e nem muito menos tem a ver com o padrão de comentários que nós fazemos aqui no LEAN. Acredito que ninguém nunca teve a ter ouvido aqui nessa tribuna alguém falar de política ou de atos políticos. E muito menos eu ficar falando de alguma coisa muito pessoal. Mas olha que coincidência, ontem à noite, quando estávamos terminando o nosso estudo, já tinha terminado o nosso estudo lá em casa, e estávamos com alguns dos companheiros que ali estiveram, como estão na maioria das terças-feiras, e na hora a Lucila chegou e aí eu disse, olha, eu quero parabenizar aqui Lu, mas eu quero dizer aqui para todo mundo que hoje faz 10 anos que oficialmente nós nos casamos. Então aquilo foi bem surpresa, acho que ela até olhou para mim meio surpresa, como, nossa, é porque nós temos várias datas, temos a data que nós nos conhecemos, temos a data que fomos morar juntos, e temos a data que nos mudamos, e temos a data do nosso casamento oficial, que aconteceu bem depois. Porque embora a gente já tenha mais de 11 anos de casados, oficialmente, ontem fizemos 10 anos. Mas toda a comemoração ficou aí, pensei eu. Depois que todo mundo saiu, ela disse, olha, eu vou te mostrar aqui uma coisa que eu acabei de receber. E o que ela tinha acabado de receber foi um documento não documento que não deu para ela, veio uma foto de um documento que eu particularmente não sabia, que desde o dia 24 de fevereiro deste ano, a Prefeitura, a Câmara Municipal de Parnamirim, estabeleceu o Dia Municipal da Solidariedade. Bom, até aí, quantas coisas as câmeras fazem, mas por que nos tocou tanto? E para mim isso eu recebi como um grande presente. O Dia Municipal da Solidariedade foi escolhido como 24 de agosto. Então, a partir deste ano, 24 de agosto, em Parnamirim será considerado o Dia Municipal da Solidariedade. Até aí está tudo normal. O interessante é que no decreto-lei tem uma explicação do porquê o dia 24 de agosto. Porque no dia 24 de agosto nasceu a senhora Maria da Guimar Falcão de Mello. E aí, doravante, todo dia 24 de agosto, de acordo com o projeto que foi aprovado pelo então presidente da Câmara, o vereador Ricardo Gurgel, a partir daí haverá anualmente movimentações, não em benefício do LEAN, mas em benefício da solidariedade
inclusive, pelo que está no decreto, acontecerá vários eventos para arrecadar fundos e para 1000 circunstâncias. O que para mim me foi totalmente surpresa, primeiro porque em nenhum momento nós soubemos, eu particularmente não soube nenhum trâmite dessa ordem, não sei quem lançou o projeto, não sei nem por que foi aprovado, significando dizer que nós não exercemos absolutamente nenhum tipo de influência para que isso acontecesse. E apesar de ter sido aprovado no dia 24 de fevereiro, só ontem, como presente pelos meus 10 anos de casamento, recebi esta notícia e eu disse, vou quebrar o protocolo da nossa reunião da quarta-feira para comunicar a todos. Eu acho que é uma atitude extremamente nobre do reconhecimento pelo trabalho que ela teve. Foi um trabalho que não ficou restrito às paredes nem à área do Leão, mas isto foi um reconhecimento que aqui, falando do fundo da alma, deveria ter começado talvez na Prefeitura de Natal. Porque se aqui ela já fez coisas notáveis, foi em Natal que ela começou e foi em Natal que ela prestou, digo até mais relevantes serviços àquela comunidade. É muito interessante sabermos então que mesmo que a gente esqueça que ela nasceu no dia 24 de agosto de 1924, ela, doravante, agora ela será lembrada, pelo menos no âmbito de Parnamirim, como a senhora digna que ela foi e é, e que continua sendo. Fiz questão de fazer saber que ninguém teve qualquer influência, porque às vezes qualquer ato político fica quase, hoje em dia, quase todos sob suspeição, mas nós não sabemos mesmo quem fez o projeto, quem teve a ideia e nem o que levou a uma homenagem tão, na minha forma muito particular de ver, tão justa, e que para mim seria impensada alguém pensar nisso. Dona Dagmar, mesmo do lado de lá, continua. Então ela chocou para ajudar Leão e as pessoas que aqui vêm, agora ela vai estender um alcance um pouco maior, mesmo já estando do lado de lá. E eu fico impressionado com essa força, com esse poder. De vez em quando eu me encontro com algumas pessoas, principalmente quando eu viajo, umas que ouviram falar, mas eu conheço pessoas que a viram uma única vez e falam dela com saudade, com carinho, com respeito, que às vezes a gente não vê em pessoas que merecem isso e até muito mais, com quem a gente vive e convive, mas não tem tão bom registro como se tem o registro de Dona Dagmar. E eu, obviamente, fico profundamente enriquecido na alma, nos melhores sentimentos, por poder dizer, eu sou filho dela. É isso. Peço desculpas por ter quebrado até o nosso comentário para fazer esta colocação, mas acredito que a maioria aqui teve a oportunidade de conhecê-la e assim como eu desde ontem fiquei bastante emocionado, acredito que muitos aqui também aplaudiriam lá na Câmara se convidados fossem essa proposta, e que é muito provável que daqui para o finalzinho deste semestre, começo do outro, alguém de lá venha nos procurar. E se não vier, nós iremos procurar, porque queremos fazer com que este dia seja conhecido e bem reconhecido no âmbito de Parnamirim, de Natal e muito provavelmente, pelo menos do nosso estado. E aqui nós temos um dia da solidariedade. E para isso, o melhor exemplo é começarmos a ser solidários uns com os outros. Se alguém está precisando de ajuda, que a gente ajude. Se alguém está precisando usar de algum favor nosso, que façamos isso com alegria e não por obrigação. Porque solidariedade não é cumprir normas, é dar-se, é doar-se. É se permitir oportunidades em que a gente abre mão de alguma coisa de nós em favor de alguém que está precisando. E pouco importa se quem precisa tenha ou deixe de ter, possa retribuir ou não. É exatamente dar a oportunidade que está dentro da nossa alma, para alguém que naquele momento, naquela situação está precisando. Normalmente nos cafés culturais eu tenho dito, e aqui eu já disse algumas vezes, mas muito poucas,
Dona Dagmar fazia isso com mais perfeição. Subam e visitem os idosos. Empreste um pouquinho de ouvido, um pouquinho de braço, um pouquinho de toque. Eles sentem muita falta disso. E de vez em quando acontecem umas levas. Vai chegando perto do Dia das Mães, aí muitas pessoas aparecem. Passou o Dia das Mães, muitas pessoas desaparecem. Mas a vida deles continua do mesmo jeito. Por mais que a gente tenha esforço, nós temos uma fisioterapia hoje que funciona muito bem. Temos participação de universidades também, que já não vem somente para preencher ficha, vem para viver e conviver com eles. Por mais que tudo isso aconteça, nada como uma visita espontânea de alguém que lhe pergunta, lhe ouve, brinca um pouco e oferece para eles exatamente toque, pele, abraço, sorriso, ouvidos. Se vocês querem ser solidários e não encontram onde, é só subir aqui, lá em cima vocês vão encontrar bons motivos e boas pessoas que vão agradecer. E ao mesmo tempo, vocês quando saírem terão uma sensação estranha. Nossa, eu vim para fazer alguma coisa e estou saindo carregado de bênçãos. É impressionante como funciona assim. Lógico que lá em cima às vezes precisa de alimentos, mantimentos, precisa de outras coisas. Mas isso tem prateleiras para serem compradas. Mas abraço, sorriso e ouvido não tem para vender em canto nenhum. Quando nós queremos doar isto, só tem um jeito. É a gente ir e se entregar. Vamos para a nossa segunda parte. Relaxando, livrando-nos dos pesos físicos, bolsas, botas, livrando-nos dos pesos emocionais, pensando assim: aqui eu estou para receber bênçãos, aqui eu estou para me sentir melhor, aqui eu vim buscar saúde. Como diz Roberto Carlos, estou aqui outra vez em busca deste abrigo, do conforto desse olhar amigo, luz do meu caminho, a direção. Nós estamos aqui para buscar a paz do Senhor. E do jeito que ele disse: eu não vos dou a paz do mundo, a minha paz eu vos dou, eu vos deixo. E essa paz do Senhor não é uma paz que voa, que adeja, que passeia pelos ares. É uma paz que já temos dentro de nós. Precisamos apenas, como uma ave, para cantar e viver da maneira como deve. Precisamos apenas abrir as portas das gaiolas. Deixemos a paz que está dentro de nós ser maior do que qualquer outro sentimento neste instante. Permitamos que voemos nas asas da ave da paz, observando tudo de uma maneira grandiosa, fazendo como o próprio Jesus nos orientou. As aves que voam, que não plantam nem ceifam, entretanto nada lhes falta. O que será que o Senhor queria nos dizer quando nos convidava a fazermos grandes voos? E nesses grandes voos não precisaríamos plantar nem colher. Certamente porque ele estava falando dos estados da alma, da profundidade do espírito, que busca viver em si mesmo na paz. Porque para quem está na paz nada lhe falta. Para quem está na paz nada lhe perturba. Para quem está em paz, tudo é ajustavelmente perfeito. Estejamos em paz. Nós viemos para cá para estar em paz. Ainda que muitas vezes digamos que a paz é a saúde que a gente busca, a paz é a superação de determinadas dificuldades, a paz é a vitória do Espírito sobre a matéria. A paz é em si mesma
a essência do Espírito encontrando-se consigo mesmo. Estabeleçamos em nós que nós podemos ser a paz em vida. Não iremos vilipendiar nada de nossas próprias almas. Iremos sim aperfeiçoar cada um dos nossos pensamentos, cada gesto de nossa essência, cada comportamento que temos por inspiração divina para sermos melhores. Permitando-nos viver estes momentos na grandiosidade do amor, que por amor nos deu vida. Agradeçamos a vida de V pequeno até a vida de V maiúsculo. Agradeçamos ao viver, agradeçamos a plenitude que existe dentro de cada um de nós. Porque se começarmos a observar com paz tudo o que nos acontece e nos cerca, naturalmente a vida ganha outro sentido. Quando Jesus nos dizia, tua fé te curou, dizia que dentro de nós já tínhamos latentes todos os potenciais para estabelecermos as grandes vitórias de nossa essência. Aqui estamos para receber reforços, para receber apoio, para nos fortalecermos nas vitórias, pois que todas nos aguardam. Acreditemos em Deus, mas acreditemos sobretudo em nós mesmos, porque se para amá-lo amamos o próximo como nos amamos a nós mesmos, quando acreditamos em nós mesmos, por consequência, iremos acreditar em Deus. Não num Deus antropomórfico, não num Deus que os homens criaram, mas no Deus que nos criou, que está além, acima, muito depois e muito antes de tudo que imaginamos. Ele é aquele que faz chover por igual sobre bons e maus, e faz com que o sol resplandeça para justos e injustos indiscriminadamente, posto que para eles todos somos seus filhos, e não existe para Deus filho bom nem filho mau, existe apenas filhos. Pensemos no próximo como filhos do mesmo Deus que os tem sob a mesma solicitude. E se entrarmos na vida com o sentido de paz assim estabelecido, encontraremos felicidade mesmo onde antes não passava de uma choupana de tristezas, dores e sofrimentos. Não é louvar a coisa ruim, mas é conseguirmos destacar tudo de bom para que a nossa vida seja muito melhor. Enquanto isto, vários amigos espirituais, em verdadeira festa de emoções e de boas energias, prepararam o nosso ambiente. E se ainda não tínhamos sentido uma paz exterior, estamos envolvidos nela agora. É um clima diferente. Inspiremos para sentir este clima. Deixemos este clima penetrar os nossos pulmões e percebamos que mudança fantástica aconteceu nesses poucos momentos. É como Deus a nos dizer, estou convosco o tempo inteiro. Apenas pense no bem, e aos poucos tudo se modificará para melhor. Os nossos amigos magnetizadores consorciam agora as suas energias para reforçar ainda mais todo este campo fluídico energético que nos envolve. E recebemos
como verdadeiras cascatas de bênçãos, profusões de energias que nos renovam. E quantos encarnados e desencarnados, nestes momentos especiais e ricos, sentem toda uma renovação interior, toda uma força nova, ajudando-nos para vivermos melhores, para descobrirmos de forma tão simples quão grandiosa e eloquente é a vida. Estejamos nesta harmonia. Nós merecemos viver esta paz e esta harmonia. Inspiremos tudo isto com grandiosidade. Deixemos-nos nos invadir por estas bênçãos. Fortaleçamos-nos no que há de melhor para cada um de nós. Que estejamos em paz. Que guardemos a paz do Senhor. Que absorvamos estas energias, seja pela inspiração, seja pela captação sutil da alma, através de todos os nossos pontos de luz, que apenas aguardam o acionamento da paz, para que resplandeçamos perante a própria vida. Sintamo-nos filhos de Deus, vibremos como filhos dele e guardemos em nós estes momentos, resgatando-os o tempo inteiro, principalmente quando algo puder acontecer que aparentemente nos tiraria da paz, mas nos lembraremos deste momento energético feliz e retornaremos à paz. Continuemos cada um de nós em oração, agradecendo a Deus, agradecendo e sentindo por este ambiente e agradecendo pelas pessoas que convivem conosco. E aproveitemos estes momentos de oração e envolvamos os nossos amigos, parentes e as pessoas que nos pedem vibrações, que nos pedem apoio e conforto. Fiquemos em oração, vibrando, aproveitando e transmitindo tudo isto, enquanto os nossos magnetizadores irão magnetizar nossas áreas. Estejamos em paz, guardando em nós a paz de Jesus, o nosso Senhor.